Olá pessoal, vamos ali para o vídeo 3, uma introdução à Bíblia. É a parte final dessa parte de Bíblia. Nós vamos falar sobre um pouquinho da interpretação bíblica, né? Só lembrando uma coisa, lembrando que aqui são os resumos das aulas que nós já tivemos com algumas pessoas que estão no grupo e também em algumas igrejas. Então nós fazemos apenas o resumo. Neste grupo, caso você queira, você me procure para entrar no grupo ou um amigo, você pode também convidar através do link do grupo lá. Ok? Nós fazemos então a introdução à Bíblia, que é a Bíblia Andrews, uma Bíblia muito boa. Tá? Tem uns comentários que são comentários referentes à visão adventista bíblica. Tá? Falando sobre isso, nós no primeiro vídeo falamos sobre pressupostos. Esses pressupostos, eu queria recomendar um livro para trabalhar muito sobre isso. Sobre pressuposições. Esse livro aqui, ó, é o livro do Dr. Fernando Canali. Dr. Fernando Canali é um erudito na área da hermenêutica, na parte da filosofia, principalmente filosofia cristã, ligado à interpretação bíblica. Tá? Este aqui é um livro lançado pela Unaspres, é uma editora do NASP, da Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, fica lá. Este livro você pode adquirir ele e pela Unaspres, né, ligando para lá, ou já tem também na Casa do Céu, CPB. É um livro que eu recomendadíssimo, irmãos. Lógico, ele tem uma linguagem muito teológica, né, muito pesada, pode dizer assim. E o título do livro é O Princípio Cognitivo da Teologia Cristã, um estudo hermenêutico sobre revelação e inspiração. E sobre esse tema que a gente vai falar um pouquinho. E o Dr. Canali fala muito sobre esse tema aqui, porque existem muitas visões sobre a Bíblia. Existem muitas religiões, denominações cristãs, porque os seus pressupostos são diferentes. Se o pressuposto for filosófico, e dependendo da filosofia, será uma filosofia hebraica, que vem da raiz bíblica, o pressuposto bíblico linguístico é um. Se o pressuposto for um pressuposto de filosofia grega, vai ser outro. Tá? Então nós temos que trabalhar muito sobre isso. No nosso contexto brasileiro, nós temos 3 divisões de igrejas, denominações. Existem os pentecostais, que você conhece muito. Os pentecostais são aqueles que acreditam no dom de línguas, manifestação. E eles têm um pressuposto diferente, já, por exemplo, dos neopentecostais, que já não são aquelas igrejas que têm um dom de línguas, mas são igrejas que têm programa, por exemplo, de teologia da prosperidade, assim por diante. Não vou citar nome de igreja aqui, mas você conhece igrejas grandes, né? Igrejas que vivem da teologia da prosperidade e outras teologias. Nós temos as igrejas tradicionais, que são igrejas reformadas, né? Como ser a igreja batista, a presbiteriana, que tem uma teologia mais bíblica, indo para a língua, tá? E tem um método chamado método gramático histórico, né? Apesar de que hoje tem um outro método chamado histórico crítico. Então a gente vai pelo método gramático histórico, sempre estudando o texto no seu contexto. A partir desse momento, nós temos uma subdivisão do processo cognitivo. Isso você tem que prestar bastante atenção. Essa divisão, esse processo cognitivo, foi como Deus trabalhou com o homem e como Deus trabalhou para a sua forma de se comunicar com nós hoje, que é a Bíblia. Como é esse processo? Primeiro, número 1. É chamado de processo de revelação. Deus mostra o conteúdo para o profeta. O conteúdo vem de Deus para o profeta. Então Deus está mostrando o que Ele quer para o ser humano, chamado revelação. A partir desse momento, o que o profeta vai passar para o povo, ou como ele vai passar isso, escrito, falado, é chamado de inspiração. Ele é inspirado a passar esta revelação. Tá? Esse é o segundo processo. Esses 2 processos de revelação e inspiração formaram o que nós temos hoje, que é a Bíblia. A Bíblia é um processo de revelação e inspiração. Então, quando alguém falar que ela recebeu uma revelação, nós temos que ter cuidado, porque nós temos a revelação dada por Deus, é a Bíblia. Tá? E inspirado por Deus, nós já temos os livros inspirados por Deus. Né? E Deus colocou isso nas nossas mãos. Então, qual que é a vontade de Deus para a nossa salvação? Bíblia, revelação. E o que nós lemos aqui já é inspirado. Então, eu não posso ser inspirado, eu posso ler o homem que foi inspirado. Ah, mas pastor, eu abri e entendi isso aqui, Deus falando comigo. Isso chama iluminação. Eu fui iluminado. O Espírito que revelou, o mesmo que inspirou, é o mesmo que ilumina. É o processo de iluminação. Esses 3 processos, eles nos ajudam
nessa compreensão bíblica, tá? Por isso que tem pessoas que dizem assim, eu recebi uma revelação ontem à noite. Por que ele tem isso? Porque o seu pressuposto não é bíblico, ele tem um pressuposto místico. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas ele coloca a Bíblia como segundo plano. Ele é muito mais emocional do que racional ao estudar o texto, né? Ele não vai fazer uma análise que a gente vai ver daqui a pouco. Esses três processos, eles ajudam, por exemplo, quando existe um comentário da Bíblia, que a gente vai ver, ó, aqui tem o capítulo, tem aqui o texto, né, bíblico que veio, e aqui tem os comentários. Esses comentários, eles não foram revelados. Esses comentários não foram inspirados. Tá? Eles podem ter uma iluminação, uma explicação, o terceiro passo para chegar à conclusão do estudo. Então tem pessoas que quando compram uma Bíblia de estudo, principalmente os pentecostais, eles acham que isso aqui é uma revelação, inspiração. E se você não explicar para ele bem isso, você vai ter dificuldade de fazer com que ele compreenda o texto no seu contexto, né? Para não ter um pretexto. Ok? Depois nós temos outro passo, tá? Essa parte de iluminação é bem complexa, mas eu recomendo que você estude o livro do pastor Dr. Fernando Canai, que tem alguns vídeos no YouTube. A gente também vai estudar agora 3 passos que são muito importantes para a gente entender a Bíblia. Primeiro, chama interpretação. Interpretar a Bíblia. O que eu preciso para interpretar a Bíblia? Simples. Eu preciso entender, primeiro, quem é o autor, em que época que ele viveu. Quando você lê uma carta de um amigo, uma mensagem de um amigo, você não imagina o jeito dele falar? Por exemplo, você está vendo que eu tenho meu jeito de falar. Se você ouvir só um áudio, você vê o pastor Elias falando, às vezes falar um pouco rápido, ele tem um jeito de estar puxando a camisa, né? Vocês já perceberam? Então, tem essa forma de falar. E até às vezes mesmo os erros que as pessoas cometem de português, da língua, você já entende porque já convive. Então imagina, se você nunca viu Moisés tem anos e anos. Se você não sabe o que Moisés vestia, o que Moisés comia, o que Moisés fazia, aí você pega uma carta dele de anos, ele tem uma expressão da sua época e você quer interpretar como fosse a expressão de hoje. Então interpretar é conhecer a época, como ele comiam, vestiam, bebiam, para você entender o que ele estava escrevendo. A carta ali, como escreveu o autor de Gênesis. Moisés. Mas que época que ele viveu? Que momento ele escreveu? Isso faz muita diferença. Depois disso, depois que você interpretou, aí você vai entender o princípio por trás daquilo, e então você vai pegar aquele princípios são inegociáveis, este princípio, que é o valor moral que Deus traz para nós, que ele vai transcendendo as épocas e eras. A Bíblia ela foi escrita para aquele momento, mas ela transcende, ela vai até os nossos dias. Você tem a aplicação. O que é uma aplicação? Você, por exemplo, Moisés fala sobre os 10 mandamentos. Não matarás. Moisés falou com uma linguagem para escravos, não matarás. O que Deus, aplicação para hoje? Deus está falando o seguinte: não morra, não seja agressivo, né? Ame as pessoas. Uma linguagem hoje seria ame o seu semelhante, né? Resumindo, seria faça com que ele viva. Aí você tem Tiago 4,17 que fala assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. É o não matarás. Porque quando eu passo por alguém e não ajudo, eu estou deixando ele morrer. E quando eu vou lá e ajudo, eu estou cumprindo o não matarás. Entende? Então tem essa questão da aplicação. Agora, quando está fora, quando essa aplicação, por exemplo, lá no Antigo Testamento está falando de banana, e aqui eu vou falar agora de bicicleta. Eu estou fazendo uma reinterpretação. E isso nós não podemos fazer. O maior perigo hoje é reinterpretar um texto. As pessoas pegam um texto e elas acham que aquele texto está falando o que elas querem, não o que o texto realmente diz. Ela pega, não, mas Deus falou comigo. Será mesmo que Deus vai distorcer sua palavra? Reinterpretação. Somente um autor que é no caso, um autor bíblico, homem inspirado por Deus, pode fazer um profeta, né? Alguém que tem um dom de profecia pode fazer uma reinterpretação. Eu vou dar só uns exemplos aqui para a gente encerrar o vídeo, tá? Você vai ler 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9 fala: o que os olhos não viram, os ouvidos nunca viram. Paulo está citando Isaías. Paulo está reinterpretando o texto. Ellen White pega esse mesmo texto. Se você ler em 1 Coríntios 2,9, esse texto não está falando de Nova Terra, mas Ellen White pega, ela parafraseia esse texto e usa para a Nova Terra. Até que se prove o contrário, é isso que ela faz. Mas ela pode fazer isso, não, qualquer um pode fazer, parafrasear, mas ela reinterpreta o texto porque é um profeta. Ela pode pegar um texto inspirado porque ela é inspirada por Deus. Se você provar que é um profeta, passa por todos os testes proféticos, você pode reinterpretar um texto.
mas isso não foi autorizado a nós, que não somos profetas, reinterpretar um texto bíblico. Então esse é um perigo, por isso que tem muitas igrejas hoje. Eu só para terminar, pastor, eu quero estudar mais sobre isso. Tenho duas dicas de livros muito bons, tá? Primeiro esse livro aqui, dá um nas preces também, o Compreendendo as Escrituras. Esse aqui já é a nova tiragem, né? É com a capa nova, tá? Vê que tá novinho, né? Esse aqui eu li o antigo, tá? Interpretando as Escrituras. Esse aqui, no caso, é Compreendendo as Escrituras. É a parte teórica, Compreendendo as Escrituras. Muito bom. Ele ensina você a compreender como interpretar parábolas, interpreta de um jeito, como interpreta poesias de um jeito, como interpreta históricos, proféticos de um jeito, tá? E a parte prática, como que é os textos difíceis da Bíblia, pastor? Eu quero estar lendo o quadro, mas você pode aprender também o mecanismo de como interpretar o texto no seu contexto. Esse livro aqui da CPB, Interpretando as Escrituras. É o volume 2 desse aqui. É uma série. Aqui foi separado. Tá? Então, é o Compreendendo as Escrituras e Interpretando as Escrituras. Para você aprender a interpretar a Bíblia. Que Deus te abençoe. E vamos ficar para o próximo vídeo.